Livro O Céu e o Inferno, segunda parte, capítulo 8. Expiações terrenas. Joseph Maître, o cego. Joseph Maître pertencia à classe média da sociedade e desfrutava de uma vida modesta, que lhe permitia não ter maiores necessidades. Seus pais lhe deram uma boa educação e esperavam que ele se dedicasse à indústria, mas, aos 20 anos, ele ficou cego. Desencarnou em 1845, com cerca de 50 anos. 10 anos antes, ele foi acometido por outra enfermidade que o deixou completamente surdo, de modo que só pelo tato ele podia se relacionar com o mundo dos encarnados. Se não enxergar já é um suplício, não enxergar e não ouvir é um suplício duplo, principalmente para aquele que já teve a oportunidade de desfrutar do uso desses dois sentidos. Qual a razão para um destino tão cruel? Por certo, não estava relacionado com a sua última existência, cuja conduta foi sempre exemplar. Sempre foi um bom filho e possuía um caráter meigo e benevolente. Quando se viu privado da audição, em acréscimo à infelicidade que já possuía de não enxergar, aceitou a nova prova com resignação e nunca foi visto reclamando da situação em que se encontrava. Sua conversa era lúcida e ele demonstrava uma inteligência pouco comum. Uma pessoa que o conheceu, na certeza de que poderia receber instruções úteis, evocou o seu espírito e obteve a seguinte mensagem, em resposta às perguntas que lhe foram dirigidas. Paris, 1863. Agradeço, meus amigos, por vocês terem se lembrado de mim. Estou certo de que foi pensando em tirar algum proveito da minha comunicação que os amigos tiveram a ideia de me evocar. Assim, atendo ao chamado com prazer e sinto-me feliz em poder instruí-los. Que o meu exemplo possa contribuir para tornar mais evidentes as numerosas provas que os Espíritos lhe dão sobre a justiça de Deus. Vocês me conheceram cego e surdo, e logo perguntaram o que eu tinha feito para merecer tal destino. Vou lhes contar. Em primeiro lugar, saibam que é a segunda vez que eu sou privado da visão. Em minha existência anterior, no início do século XVIII, fiquei cego aos 30 anos, em decorrência dos excessos de todos os tipos, que arruinaram a minha saúde e enfraqueceram o meu organismo. Isso já era uma punição pelo fato de eu ter abusado das inúmeras faculdades que Deus havia me dado. Mas, ao invés de reconhecer que eu mesmo era o causador da enfermidade que suportava, achei mais fácil acusar a providência, na qual, aliás, eu pouco acreditava. Blasfemei contra Deus, reneguei-o, acusei-o, acrescentando que, se por acaso ele existisse, deveria ser injusto e mau, uma vez que deixava suas criaturas sofrerem desse jeito. Entretanto, eu deveria ter me considerado feliz, porque não era obrigado a mendigar o pão, ao contrário de tantos outros cegos que viviam na miséria. Mas eu só pensava em mim e na privação dos prazeres que estava me sendo imposta. Dominado por essas ideias e pela falta de fé, tornei-me um rabugento exigente, insuportável para aqueles que conviviam comigo. Além disso, a vida já não tinha mais qualquer sentido para mim. Não pensava no futuro, que eu considerava uma ilusão, uma utopia. Depois de esgotar inutilmente todos os recursos da ciência e tendo a certeza de que a minha cura era impossível, resolvi antecipar a morte. Suicidei-me. Quando despertei, que horror! Estava mergulhado nas mesmas trevas em que eu vivia na Terra. Entretanto, não demorei a perceber que eu não pertencia mais ao mundo dos vivos e que eu era um espírito. Isso mesmo, um espírito cego. A vida depois da morte era, portanto, uma realidade.
Em vão, tentei fugir para mergulhar no nada, mas só conseguia mergulhar no vazio. Se a vida fosse eterna, como eu já tinha ouvido falar, eu ficaria eternamente nesta situação, ou seja, cego. Esse pensamento era horrível. Eu não sofria, mas é impossível descrever os tormentos e as angústias que tomaram conta do meu espírito. Quanto tempo durou esse sofrimento? Não sei dizer, mas esse tempo me pareceu longo. Extenuado, exausto, pude finalmente prestar atenção em mim mesmo. Compreendi então que estava sob o jugo de uma força que era muito superior à minha. Pensei que, se essa força podia me dominar, poderia também me aliviar, e implorei a sua piedade. À medida que eu orava e que o meu fervor aumentava, alguma coisa me dizia que essa cruel situação teria um fim. Finalmente, a luz apareceu. Foi enorme a minha alegria ao entrever as claridades celestes e os espíritos que me cercavam. Eles sorriam com benevolência, e eu pude enxergar também aqueles que, radiosos de luz, flutuavam no espaço. Quis seguir seus passos, mas uma força invisível me deteve. Foi então que um deles me disse: "O Deus que você negou levou em conta o seu arrependimento e permitiu que nós pudéssemos lhe devolver a visão, mas você apenas cedeu pelo sofrimento, pelo cansaço. De agora em diante, se você quiser participar da felicidade que obteve aqui, terá que provar a sinceridade do seu arrependimento e dos seus bons sentimentos. Terá que recomeçar a sua prova terrena, em condições onde estará exposto a cometer as mesmas faltas, porque essa nova prova será ainda mais dura que a primeira." Aceitei com boa vontade, prometendo não mais falir. Assim, voltei à Terra na existência que vocês conheceram. Não me foi difícil ser bom, porque a minha natureza não era má. Tinha me revoltado contra Deus e ele me puniu. Reencarnei trazendo a fé de nascença, razão pela qual não reclamei mais contra Deus e aceitei a minha dupla enfermidade com resignação e como uma expiação que deveria ter a sua causa na soberana justiça. O isolamento em que eu fiquei nos últimos anos nada tinha de desesperador, porque eu acreditava no futuro e confiava na misericórdia de Deus. Além disso, esse isolamento me foi proveitoso, porque durante esta longa noite, em que tudo era silêncio, a minha alma, mais livre, se elevava ao eterno e eu conseguia entrever o infinito pelo pensamento. Quando finalmente terminou o meu exílio, o mundo espiritual só me proporcionou esplendores e alegrias indescritíveis. Hoje, analisando meu passado, sinto-me muito feliz e dou graças a Deus. Mas, quando olho para o futuro, vejo a grande distância que ainda me separa da completa felicidade. Eu expiei, mas ainda é preciso reparar a falta. A última encarnação só foi proveitosa para mim mesmo. Espero recomeçar em breve uma nova existência em que eu possa ser útil aos semelhantes, reparando assim a minha inutilidade anterior. Somente então eu me adiantarei no bom caminho, que sempre está aberto a todos os espíritos de boa vontade. Eis a minha história, amigos. Se o meu exemplo puder esclarecer alguns dos meus irmãos encarnados, de modo que eles evitem as más ações que eu pratiquei, já estarei começando a resgatar a minha dívida. Joseph.